Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Eu estou há um tempo namorando a ideia de trazer um vídeo para vocês explicando como utilizar o OBS. Só que, por questão de tempo e tal, eu acabei enrolando para fazer isso. Mas finalmente, esse aqui é o vídeo onde eu vou tentar te mostrar de uma forma simples, porém aprofundada, como você faz para poder instalar o OBS, configurar tudo que você precisa e fazer as suas gravações ou lives. Então, se liga na vinheta e vamos embora pro vídeo. Primeiro de tudo, você precisa entrar no site do OBS e fazer o download para você poder começar a brincar. Mas fica tranquilo, porque o link para esse site eu vou colocar aqui na descrição. Acessando o site, você vem aqui em Baixar, e aqui você vai ter as edições para Windows, para Mac e para Linux. No meu caso, vai ser a edição para Windows. E para isso, você vai ter duas opções, o instalador ou o arquivo compactado. Para esse vídeo, como é um tutorial, eu vou baixar o compactado e vou usá-lo como uma edição portátil. Para isso, eu clico aqui, escolho onde eu quero salvar esse arquivo e clico em salvar para fazer o download. E depois que você baixou o arquivo, vai lá na pasta onde você salvou. Se você baixou o executável, 2 cliques e faz a instalação. É uma instalação padrão. Se você baixou o arquivo zip e está a fim de utilizar o OBS como uma edição portátil, você vai fazer o seguinte. Extraia o conteúdo desse arquivo zipado para onde você quiser. Eu vou extrair para essa pasta com o mesmo nome. E para isso eu estou usando um programa chamado 7-Zip. Se você quiser, aqui no canal tem vídeo mostrando como baixar, instalar e configurar o 7-Zip. Depois que você fez isso, acesse a pasta do OBS e aqui na raiz dessa pasta você vai criar um arquivo de texto, botão direito, novo, documento de texto, e vai renomeá-lo para portable_mode.txt. Só isso. Se você não estiver vendo a extensão dos arquivos, aqui no Windows Explorer, você vem em Exibir, Opções, Alterar opções de pasta e pesquisa, vai abrir essa janelinha. Agora você vem em Modo de exibição, desce a barrinha de rolagem, aqui em Pastas e Arquivos Ocultos, clica na opção Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Sobe um pouquinho e desmarca a opção Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Feito isso, clique em Aplicar, clique em OK. Pronto. Agora vamos abrir o OBS. Se você instalou, você pode executá-lo pelo próprio atalho que vai ser criado na área de trabalho ou no menu Iniciar. E se você estiver utilizando a versão portátil, você vem aqui na pasta Bin, na pasta 64 bits, e aqui você vai ter o arquivo chamado obs64.exe. Esse é o executável do OBS. Você pode clicar com o botão direito, enviar para área de trabalho para criar o atalho, ou você pode executá-lo direto daqui. Quando você executá-lo pela primeira vez, ele vai exibir essa tela. Você nem precisa se preocupar, você pode simplesmente cancelar. Ele vai apresentar uma outra janela com as novidades sobre a versão que você acabou de baixar. Pode fechar. E essa é a tela do OBS. Eu vou expandi-la para poder ficar mais fácil. Aqui você vai fazer o seguinte, a primeira coisa, você vem em Arquivo, Configurações. Por enquanto, você vai apenas ajustar as coisas para você poder utilizar o OBS de uma forma mais prática. Aqui você pode escolher o idioma. Em Atualizações, você pode marcar para buscar atualizações ao iniciar. Eu não recomendo deixar isso aqui marcado, porque às vezes você está fazendo uma gravação ou até uma live e do nada pipoca uma janelinha, uma notificação, indicando que tem uma atualização. E isso pode atrapalhar a sua gravação ou live. Então eu desmarco isso. Porém, se você desmarcar essa opção, aí eu vou recomendar que você periodicamente verifique por atualizações do programa. Descendo na janela, você não precisa mexer em nada, mas se você quiser, você pode ir futucando. Eu só vou te mostrar as configurações básicas para você começar a gravar ou fazer live. Se você quiser se aprofundar, você pode deixar aqui nos comentários um pedido para algo específico sobre o OBS, que eu trago outro vídeo tratando somente desse assunto. Em aparência, você pode escolher o tema dele e o estilo. Depois disso, você vem em avançado. Em prioridades do processo, você pode deixar como normal. Em vídeo, procura manter o padrão, que é DirectX 3D 11. Em formato de cor, eu recomendo você deixar NV12 8 bits, que é o padrão. Em espaço de cores, eu recomendo você deixar REC.709 para você ter um espectro de cores mais abrangente para as fontes de mídia que você vai adicionar no seu OBS. Em intervalo de cores, eu recomendo que você marque a opção completo. Em nível de branco SDR, você não precisa mexer. Nível do pico normal HDR também não.
Em gravações, você pode personalizar o formato para os nomes dos arquivos que vão ser gravados, você pode sobrescrever caso o arquivo exista e você pode converter automaticamente para MP4. Eu não recomendo marcar nenhuma dessas e eu já vou te mostrar o motivo. Fica tranquilo. Atraso de transmissão você não precisa mexer. Reconectar automaticamente eu recomendo você deixar ativada essa opção com atraso de repetição de 2 segundos e o número máximo de tentativas de 25. Isso aqui é para quando você estiver fazendo uma transmissão ao vivo, caso a sua internet caia e volte logo em seguida, o OBS vai tentar reconectar com o atraso de 2 segundos para cada tentativa. E ele vai tentar fazer 25 tentativas. E aqui eu recomendo deixar o padrão, porque se a sua internet não voltar nesse espaço de tempo, provavelmente ela não vai voltar. Então, enfim. Em rede não precisa mexer, em fontes não precisa mexer, em teclas de atalho também não. Agora você clica em aplicar e pronto. Agora nós vamos começar a fazer as configurações para transmissão. Então você vem aqui na opção transmissão, aqui você escolhe qual serviço você vai estar utilizando. Se for YouTube, você clica em YouTube, RTMPS, e aqui você pode conectar uma conta, que é o recomendado, ou usar uma chave de transmissão, que é uma opção mais avançada. Eu recomendo você utilizar a opção para conectar uma conta. Se você clicar aqui, o OBS vai pedir para você logar na sua conta da Google, e aí você loga, e a Google vai te falar que tem um dispositivo novo tentando se conectar a essa conta. Você autoriza isso e pronto, não precisa fazer mais nada. Feitas essas configurações, clique em aplicar. Vai aparecer esse painel do YouTube. Como eu não quero, eu vou clicar em personalizado, vou clicar em apagar para ele sumir. Agora você vem em saída. Em modo de saída, recomendo que você marque a opção avançado para você ter mais controle sobre as coisas. Na aba transmissão, aqui dentro de saída, você vai ter as configurações de streaming. Aqui tem um detalhe. O OBS permite que você grave múltiplas faixas de áudio e todas elas em faixas de áudio separadas, ou seja, é possível você ter uma gravação no OBS com 10, 20 faixas de áudio, ficando a seu critério o tipo de áudio que você vai adicionar ali. Pode ser o áudio de microfone, o áudio de um programa, o áudio de um jogo e várias outras opções. Só que tem um detalhe, as plataformas de streaming, elas não reconhecem múltiplas faixas de áudio. Então, por causa disso, aqui o recomendado é que você deixe em faixa de áudio apenas um número marcado. Aqui em faixa de áudio, você marque o número 1. Em encoder de áudio, quando você clica aqui, eu não sei se no seu caso vão aparecer outras opções, mas mesmo que apareçam, procure sempre marcar o FFmpeg AAC, que é o codec de áudio AAC. Embaixo você vai ter o encoder de vídeo. Se você estiver usando uma placa de vídeo da NVIDIA, da série 10 ou alguma coisa para cima, você vai ter aqui algumas opções, como por exemplo, NVIDIA NVENC HEVC, NVIDIA NVENC H264 e talvez outras opções. Se você estiver utilizando Intel, devem aparecer outras coisas referentes a Intel. Como no meu caso, o meu hardware é AMD, eu só vou ter essas opções. AMD Hardware, que é o HW, utilizando o codec AVC, que é o H264. AMD Hardware para o codec HEVC, que é o H265. AOM AV1, que é o codec AV1, que é um novo codec que tem sido suportado por grandes empresas, como por exemplo a própria Google. Eu vou ter uma opção chamada SVT AV1, que também é uma variação do codec AV1. E, por fim, o X264, que, na verdade, é a alternativa código livre ao codec H264. Vale lembrar que o H264 ou o X264 é o codec mais utilizado no mundo inteiro para qualquer tipo de produção. Hoje em dia, ele tem sido substituído pelo HEVC ou H265. Inclusive, o codec utilizado nos Blu-rays que você compra, ou aluga, ou baixa, etc., é o codec H265 no padrão HEVC e geralmente em 10 bits de profundidade. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo indo um pouco mais a fundo sobre esse assunto. Mas para esse nosso propósito aqui de configuração do OBS, não precisamos ir tão além. O que você precisa ter em mente é, se o teu hardware for NVIDIA, testa com o codec NVIDIA NVENC. E aqui você vai poder escolher a variação com H265 ou com H264. Lembrando que o H265 traz uma qualidade um pouco superior ao H264, com arquivos menores, porém é um codec um pouco mais pesado. Então, não necessariamente a sua máquina vai conseguir lidar com isso. Se você estiver querendo uma coisa mais padrão, que funciona em todos os casos, você pode escolher o codec X264, só que aqui tem um detalhe. Esse é o codec que vai ser processado única e exclusivamente pelo seu processador. Então, se o seu processador não tiver o desempenho suficiente,
na hora que você for fazer, por exemplo, uma gravação de um gameplay ou uma live stream de um gameplay ou algo parecido, é possível que a sua máquina sente. Então tome cuidado com isso. No meu caso, eu estou usando o Ryzen 5600G e é o suficiente para usar o codec X264, inclusive para fazer gravações ou lives jogando. E é o que eu vou deixar marcado. Em redimensionar a saída, eu recomendo que você deixe desativado e aqui do lado você vai escolher a resolução do seu monitor, que no meu caso é o 1920 por 1080. Embaixo, em configuração do codificador, você vai ter as opções para o controle de taxa de bits. Isso é muito importante porque impacta diretamente a qualidade final das suas gravações e também lives. Quando você clica, são apresentadas algumas opções: CBR, ABR, VBR e CRF. E eu não vou aprofundar muito sobre esse assunto porque, de novo, não é necessário te bombardear de informações, mas se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo aprofundando um pouco mais sobre esse assunto em específico. O que é importante aqui é o seguinte: VBR é para a opção de bitrate variável. O bitrate é basicamente a taxa de bits de um fluxo de vídeo, e quanto mais alta é essa taxa, melhor a qualidade do seu arquivo de vídeo final. Só que aqui tem um problema. Como é uma taxa variável para esse modelo VBR, você define a taxa limite para bits que vai ser utilizada para os seus arquivos de mídia. E aqui que vem o problema, porque como é variável, ele vai tentar utilizando alguns algoritmos para identificação do que está sendo exibido na tela, e com o resultado dessa identificação que ele faz em tempo real, ele vai mudando a taxa de bits. E a ideia do VBR é justamente economizar na taxa de bits. Só que aqui está o problema. Você, quando está gravando alguma coisa, você geralmente está buscando a melhor qualidade possível. Então, se você impor um limitador desse tipo, você vai acabar terminando com um vídeo em que vai oscilar entre parte do vídeo com qualidade alta e parte com qualidade medíocre até. Então, eu recomendo que você nunca selecione VBR. E detalhe, não só no OBS, mas em qualquer tipo de programa de edição multimídia. A opção mais comum, e inclusive recomendada até pelo próprio YouTube, é o CBR, que é aquela opção que indica um bitrate constante, ou seja, aqui em taxa de bits você vai definir a quantidade em bits e se você marcar a opção CBR, todo o seu fluxo de vídeo, ou seja, tudo aquilo que foi gravado, vai ser gravado sempre nessa mesma taxa que você definiu. E aqui existem alguns detalhes que, para eu te explicar, precisaria de um vídeo somente sobre isso. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo explicando um pouco melhor sobre taxa de bits para vídeos. O importante é o seguinte: o YouTube tem uma tabela de taxa de bit referente à resolução que você deseja. E geralmente, para 1080p, ou seja, Full HD, o recomendado é algo entre 8.000 a 10.000 kbps. Só que isso aqui vai estar diretamente ligado à sua velocidade de internet. Então, se você não tiver uma internet que consiga fazer o upload de pelo menos 10.000 bps, se você marcar 10.000 bps como taxa de bit para CBR, você vai ter um problema, porque no momento de uma live, se a sua internet oscilar, ou seja, se a velocidade de upload dela diminuir durante uma transmissão, você vai perder muita qualidade nessa live. E isso é ruim, porque o teu espectador provavelmente não vai gostar muito de ver a imagem ficando granulada do nada. Então, tenha muito cuidado com isso, tá? Mas, para transmissão em Full HD, o recomendado é algo entre 8 e 10. Faz os testes, verifica a velocidade de conexão que você tem e se ela comporta uma taxa um pouco mais alta. E aqui existe uma margem de erro. Então, se a sua taxa de upload chegar a, 15.000 kbps, recomendo que você não coloque 15.000 kbps para a taxa de bit para a sua transmissão pelo OBS. Recomendo que você bote um valor sempre um pouco abaixo, justamente porque a internet ela pode sofrer oscilações. Então, para evitar surpresas, por exemplo, se a sua internet entrega até, 10.000 kbps, coloca aqui uma taxa de 8.000, 8.500, que aí você vai conseguir fazer uma transmissão com uma qualidade razoável, agradável para quem estiver assistindo e com risco menor de você perder essa qualidade durante uma transmissão. Em intervalo de keyframe, eu não recomendo mudar. Tem gente que coloca 2 segundos. Eu deixo 0, que é o automático. Em pré-definição de uso de CPU, eu recomendo você deixar Very Fast ou Faster, mas você pode deixar o Very Fast, que você não vai ter muito impacto. Na verdade, o impacto que você vai ter aqui é praticamente imperceptível. Em perfil, eu recomendo que você coloque High, que é o perfil alto. Em ajustar, são ajustes que estão relacionados ao próprio codec H264. No meu caso, o X264, que é esse cara aqui que eu marquei aqui em cima em encoder de vídeo.
Eu não recomendo marcar nenhum tipo de aprimoramento ou ajuste, porque isso aqui vai influenciar na qualidade final do seu vídeo. Então deixa nenhum. Opções de X264, se você entender de codificação usando esse codec, você pode definir parâmetros aqui. E basicamente, na parte de transmissão é isso. Você pode clicar em aplicar e agora vamos para a parte de gravação. Em tipo de gravação, você pode escolher saída personalizada FFmpeg ou o padrão. Recomendo deixar o padrão. Em caminho de gravação, você pode escolher aonde você quer salvar as suas gravações. Por exemplo, aqui no meu computador, eu tenho uma pasta chamada Gravações OBS. Eu posso selecionar essa pasta, clique em aplicar. A partir de agora, toda gravação que eu fizer, o arquivo que for gerado pelo OBS vai ser salvo nessa pasta. Assim fica mais organizado. E eu posso marcar a opção para gerar nome de arquivo sem espaços. Em formato de gravação, eu não sei se no teu vai vir por padrão MPG4 ou MP4, mas independente do que venha marcado, eu recomendo que você clique aqui e selecione Matroska Video ou .mkv, que é o formato de vídeo MKV. E aqui vão haver controvérsias, porque vai ter youtuber e até pseudo-especialista falando que MKV não tem muita compatibilidade. Tem muito dispositivo, inclusive serviços online, que não reconhecem MKV. Se eu não me engano, o TikTok e o Instagram não reconhecem MKV. Mas não tem problema nenhum, isso aqui é apenas o container. O que importa são os codecs utilizados para as faixas de multimídia que vão estar dentro desse container. Se você não faz ideia do que eu estou falando, aqui no canal tem um vídeo explicando o que é um container multimídia e ali eu comento sobre os principais que existem, inclusive o MKV ou Matroska. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição. E eu não vou me aprofundar tanto sobre esse assunto porque, de fato, não há necessidade. Se você quiser conhecer um pouco melhor sobre containers multimídia, assiste o vídeo que eu recomendei, mas se você ainda tiver dúvidas e quiser algo um pouco mais abrangente, deixa aqui nos comentários um pedido que eu gravo um outro vídeo falando sobre isso. E sobre essa história de que o MKV não é muito compatível, relaxa. No fim desse vídeo, eu vou te apresentar um outro vídeo que eu já tenho aqui no canal, que te mostra como converter o arquivo MKV para MP4 sem precisar fazer a recodificação do vídeo. Ou seja, você pega o arquivo MKV e muda ele para MP4 com apenas um clique, e é um processo que dura 2, 3 segundos no máximo. E você não tem perda de qualidade. Enfim, você torna o teu arquivo que foi gravado pelo OBS compatível com praticamente qualquer dispositivo. Se bobear até uma torradeira inteligente vai conseguir rodá-lo. E você ainda sai ganhando porque se você botar aqui no formato de gravação MP4, que é o padrão, você vai acabar enfrentando um problema, que é o seguinte. Se durante uma gravação a sua luz, não sei, ela cair, ficou sem luz, ou deu pau e o PC desligou, ou você apertou alguma coisa sem querer e interrompeu a gravação, se você estiver gravando com o formato de gravação MP4, você vai corromper o seu arquivo e vai perder tudo que você gravou. Por outro lado, se você estiver usando o container Matroska, MKV, não importa o que aconteça, tudo que foi gravado até o momento da interrupção continua salvo e acessível para você poder pegar, continuar gravando a partir dali ou até editar esse arquivo. Esse é um dos principais motivos que o Matroska é a melhor opção. Não só aqui no OBS, mas em qualquer outro software de transmissão ou gravação, ou até edição de arquivos multimídia. E em encoder de vídeo você pode manter para utilizar o mesmo codificador usado na transmissão, ou você pode escolher um diferente aqui. Eu vou clicar no X264, em encoder de áudio você vai ter várias opções. Aí, como eu comentei antes, eu recomendo você deixar marcado o FFmpeg AAC. Deixa ele marcado. Aqui em faixa de áudio você vai ter até 6 opções. E fica ligado nessa opção porque nós vamos voltar nela logo logo. Por enquanto, eu vou deixar marcada apenas uma faixa de áudio, e vai ser a primeira. Em dimensionar a saída, eu deixo desativado. Aqui em configurações do codificador. Bom, se na parte de transmissão o recomendado é você utilizar o CBR, já na parte de gravação eu não recomendo usar CBR. A minha recomendação vai ser o CRF. CRF é a abreviação para Constant Rate Factor. Isso aqui é o seguinte, baseando-se em algoritmos, o OBS vai tentar identificar os momentos de uma gravação que mais tem elementos e movimentos na tela. Por exemplo, um gameplay. E quando ele identifica esses movimentos, ele sobe a taxa de bitrate para o mais alto possível. E claro, o que vai delimitar isso é o valor que você vai definir aqui embaixo em CRF. Mas calma, vamos chegar lá. O lance é, o CRF, ele vai tentar fazer algo um pouco parecido com aquele VBR que eu não te recomendei. A diferença é que o CRF é um modelo de transcodificação muito mais avançado, muito mais inteligente
e o resultado final é muito mais poderoso. E você próprio vai perceber isso quando você começar a utilizar esse tipo de modelo para controle de taxa de bits e fazer as suas gravações. Você vai perceber que com o CRF você vai acabar terminando uma gravação com um arquivo geralmente um pouco menor do que se fosse usando o CBR, porém com uma qualidade infinitamente superior. Então, para gravação, eu recomendo o CRF. E aqui embaixo você vai definir o valor para o seu CRF. E se você pesquisar na internet, você vai encontrar pessoas te recomendando utilizar valores como 25, 28, 22, 24, enfim, os mais variados números, e cada um com uma justificativa. Mas o que importa de verdade é que esse valor, embora sirva como uma espécie de parâmetro, ele na prática não vai funcionar para todo mundo igual. É importante que você próprio faça alguns testes, por exemplo, faz uma gravação usando o CRF com o valor 23, que é o padrão. Depois faz uma outra gravação com a mesma coisa que você gravou antes, por exemplo, um gameplay de um jogo, só que dessa vez usando o CRF no valor 20. Depois você faz uma terceira gravação usando um valor um pouco mais baixo. E isso porque aqui você vai ter um aspecto importante. Quanto mais alto o valor do CRF, menor a qualidade para o seu vídeo final. Quanto menor esse valor, maior a qualidade. E agora é óbvio, quanto maior o valor, menor a qualidade, porém, menor o tamanho do arquivo final. Quanto menor o valor, maior a qualidade, porém, muito maior vai ficar o seu arquivo final. Então, faça alguns testes para você definir qual é o valor que tem mais a ver, que se adequa melhor ao tipo de conteúdo que você vai estar gravando. Para o meu caso, o que tem funcionado é o valor 15. E definindo um CRF 15, em comparação ao CBR, por exemplo, 30.000 kbps, eu acabo tendo arquivos menores, porém com uma qualidade superior ao CBR em 30.000 bits. Então, para mim, é muito mais vantajoso utilizar o padrão CRF no valor 15. Mas é como eu falei antes, você precisa fazer testes para ver o que fica melhor para o seu caso. E aqui tem várias coisas que vão influenciar o resultado final. Desde o seu processador até a tua placa de vídeo, a velocidade do seu HD, a velocidade de memória RAM que você tem e o tipo de coisa que você está rodando. Por exemplo, um gameplay de um jogo costuma demandar muito processamento gráfico e processamento de CPU. Então, com esses detalhes, eu acho que vai ficando um pouco mais claro por que ninguém pode falar para você qual que é o valor ideal. Porque não existe valor ideal. O valor 15, para mim, tem se mostrado o ideal. Porém, esse valor está casando com o meu conjunto de hardware e com as coisas que eu costumo gravar, o que não pode ser o mesmo para você. Enfim, faz os testes e escolhe o que é melhor. E faz os testes usando o CRF e também usando o CBR, tá bom? Até porque, se você usar um CBR com um valor, sei lá, 20.000 kbps, ou até 15.000, ou de repente 30.000, talvez para você aquilo seja o ideal, então você vai ter uma configuração mais ou menos ideal para o seu caso, e que você não vai precisar mais se preocupar muito. Enfim, fica a seu critério. Em intervalo de keyframe, vão ter pessoas recomendando você colocar 2 segundos. Eu recomendo deixar 0, que é o automático, para que o próprio OBS, mediante as verificações de algoritmo do próprio codec que você está utilizando, defina qual o melhor valor para intervalo. Aqui embaixo, de novo, Very Fast ou Faster, mas você pode deixar o Very Fast. Em perfil, sempre marca o perfil High. Em ajustar, sempre marca nenhum. E embaixo, mesma coisa, opções do seu codec. Se você entender e souber o que está fazendo, você pode fazer algumas definições via linha de comando. Terminadas essas configurações, clique em aplicar. Agora vamos para a aba de áudio, porém, ainda dentro das configurações de saída do OBS. Aqui você basicamente pode definir o nome para cada uma das faixas e a taxa de bit de áudio. Aqui tem um detalhe, o YouTube recomenda, se eu não me engano, são 128 bits ou 160. O que eu recomendo que você faça? Defina todos eles para 192. E isso não tem muito a ver com o YouTube em si. Até porque tudo que você escolher aqui, tanto com relação ao codec para gravação, quanto com relação ao codec para transmissão, no fim das contas, não vai influenciar tanta coisa assim. Porque quando você envia um arquivo para o YouTube ou para outras plataformas, elas próprias vão recodificar o seu arquivo de áudio e vídeo para poder fazer a publicação. Então, por mais que você defina, por exemplo, 320 bits para uma faixa de áudio, ou seja, o valor máximo que você vai ter de qualidade aqui, quando o seu arquivo for enviado para a plataforma de stream ou para a plataforma onde você publica os seus vídeos, essa plataforma vai fazer a recodificação desse áudio e ele vai cair para outro número. Ou seja, você vai ter perda de qualidade.
Isso é inevitável. Então, por conta disso, nós procuramos sempre manter algum tipo de equilíbrio. E como nós usamos o codec de áudio AAC, o que casa muito bem com ele é uma taxa de bits de 192 bits. Beleza, terminadas essas configurações, em buffer de repetição, aqui é o seguinte, eu não costumo usar, mas isso aqui é uma opção que vai fazer com que você consiga editar pequenos trechos do seu vídeo, mais ou menos em tempo real. Marcando isso aqui, o OBS vai estar sempre armazenando os últimos tantos segundos ou minutos em buffer de memória para que você consiga voltar naquilo ali, fazer uma edição rápida, ou fazer um corte, ou até, em alguns casos, retroceder um pouco a sua gravação ou transmissão. Isso aqui é uma coisa um pouco mais complexa e um pouco mais chata e, sinceramente, pouca gente utiliza, mas é uma opção que está aqui e você pode utilizá-la se você quiser. E agora nós vamos para a parte de configurações de áudio. Aqui, em geral, em taxa de amostragem, o padrão do OBS vai ser 48 kHz. E aqui tem um detalhe, cara. A taxa de amostragem ela precisa ser a mesma no OBS e também a mesma no seu próprio computador. Por exemplo, eu vou vir aqui nas configurações de áudio. Essa é a janelinha de configurações de áudio do Windows. E aqui eu vou ter a parte referente à reprodução, gravação, sons do próprio Windows e comunicações. De cara, eu já recomendo que você venha em comunicações e aqui embaixo, quando o Windows detecta a atividade de comunicações, ele geralmente deixa marcada a opção reduzir o volume de outros sons em 80% ou 50%. Eu recomendo que você marque a opção não fazer nada. Isso pelo seguinte, o Windows faz um controle automático de saída de áudio, em que quando você está fazendo alguma coisa e durante essa coisa você começa a fazer outra que está utilizando o dispositivo de áudio, o Windows ele pega aquilo que está em evidência, ou seja, a janela que está aberta em primeiro plano e dá prioridade de áudio para ela. Então, por consequência, todas as outras janelas, ele acaba reduzindo o áudio em algum percentual, que geralmente é 80% ou até 50%. O problema disso é que você está gravando no OBS. Então, se você está gravando, você não vai querer que o áudio do seu microfone seja reduzido durante uma gravação de uma gameplay, por exemplo. Esse tipo de coisa vai influenciar na sua gravação ou transmissão. Então, você vem aqui, clique em não fazer nada e clique em aplicar. Agora, vem aqui para a aba de gravação, dá 2 cliques no seu dispositivo de microfone que estiver ativo, vai abrir uma outra janelinha com as configurações do dispositivo. Nela você vai ter a parte de escutar, níveis e avançado. Vem em avançado e geralmente por padrão o Windows vai definir 2 canais de áudio em 16 bits utilizando 48 Hz. Se não estiver marcado isso, marca essa opção. Como eu falei, a qualidade do seu microfone, a quantidade de kHz que vai ser utilizada para tráfego de bits com relação ao seu microfone precisa ser a mesma do seu Windows e do OBS. Se tiver uma diferença, por exemplo, o Windows está em 48, o OBS em 44, o OBS vai ter que fazer a recodificação ou a transcodificação do seu áudio para 44 Hz. E isso vai impactar não só na qualidade, mas também vai acabar atrapalhando porque você vai ter mais um processo rodando em tempo real durante uma gravação ou live stream. E o efeito pode ser ainda pior se for o contrário. Por exemplo, aqui no Windows está 44 e no seu OBS está 48. Ou seja, ele vai ter que fazer o upsample do seu dispositivo de áudio, o que vai cagar a qualidade. Enfim, acho que deu para entender. Deixa marcado 48 aqui, em 2 canais, 16 bits, e deixa marcado 48 Hz ou kHz também no OBS. Feito tudo isso, clique em aplicar, clique em OK. E você pode repetir essas configurações para todos os dispositivos que você tem de áudio no seu Windows. E assim terminamos de configurar a parte de taxa de amostragem. Agora vem a parte de canais. Aqui tem um detalhe. Canais é a quantidade de canais que você vai ter para utilizar com o seu áudio. Geralmente se utiliza estéreo. Se você tiver dispositivos com maior qualidade, ou seja, um áudio que é distribuído em vários canais, você vai marcar a opção que tem a ver com o seu dispositivo de áudio. Só que aqui tem um detalhe. Mesmo que você marque, por exemplo, 7.1 canais, que geralmente é o home theater, o OBS vai gravar com 7.1 canais, só que quando você transmitir isso ou enviar um arquivo gravado para o YouTube, por exemplo, ele vai converter para 2 canais, ou estéreo. Então acaba que você vai utilizar mais desempenho para uma coisa que vai se mostrar inútil. Existe um recurso experimental no YouTube e em outras plataformas que permite você enviar um arquivo que contém o áudio em vários canais e a plataforma tenta identificar esses canais e fazer a divisão deles. Só que isso ainda é experimental em tudo quanto é plataforma e naquelas que dizem que não é experimental, nem sempre funciona muito bem porque vão entrar questões referentes à qualidade
e compatibilidade entre codecs, tanto o que você utilizou quanto o codec que a plataforma utiliza. Então, o que é recomendado e mais seguro? Deixa marcado como estéreo. Em dispositivos de áudio globais, eu recomendo você desativar todos que estão aqui. Clique em aplicar. Aqui em métrica não precisa mexer em nada. Em avançado também não. Agora vamos para a aba de vídeo, configurações de vídeo. Em resolução base, você vai definir a resolução da sua tela, ou seja, o meu monitor possui uma resolução Full HD, 1920 por 1080p. Então, aqui, em resolução de base, que é a resolução da tela, eu vou definir a mesma resolução do meu monitor, que no meu caso é Full HD. Em resolução de saída, que é a escala, eu recomendo que você marque a mesma resolução do seu monitor, que é para você não ter perda de desempenho e perda de qualidade quando o OBS tentar pegar a sua resolução base e escalonar para uma resolução diferente. Quando isso acontece, você perde desempenho numa gravação ou transmissão e você perde qualidade. Então, deixa marcado o mesmo valor. Em filtros de redução, você pode marcar algumas opções caso você escolha uma escala diferente, mas mesmo que você escolha uma escala, eu não recomendo selecionar nenhum tipo de filtro, porque o resultado final não vai ser perceptível e vai impactar o desempenho. Em valores de FPS, você vai ter algumas opções. Recomendo deixar os valores comuns, que dessa forma ele vai exibir para você as opções mais comuns. Se você marcar valores inteiros, aí significa que você vai definir manualmente os valores. E valores fracionários, você escolhe um numerador e um denominador para esse numerador. Isso aqui é meio complicado e é desnecessário. Então, deixe na parte de valores comuns. E aqui é o seguinte, você precisa considerar duas coisas para você definir um valor acima de 30. A primeira delas é a quantidade em FPS que os seus dispositivos permitem que você capture. Por exemplo, um jogo, ele roda a 60 FPS, beleza. A sua câmera consegue funcionar a 60 FPS, beleza. Onde eu quero chegar? Se todos os dispositivos que você for utilizar conseguirem entregar 60 FPS, aí sim você clica aqui e marca 60. No meu caso, como a minha câmera é o meu próprio celular, ele só entrega 30 FPS. Então não adianta eu botar um valor mais alto que isso, porque eu vou perder desempenho e vou provavelmente perder qualidade. Então, eu recomendo que você defina um valor base, considerando os valores em FPS que os dispositivos que você vai utilizar conseguem entregar. Se a tua câmera entrega 60, mas o seu jogo só roda 30, não adianta você botar 60 aqui. Agora, por outro lado, se o seu jogo entregar 60, ou seja, o teu computador em si, processador, placa de vídeo, etc., consegue rodar o jogo a 60 FPS e a tua câmera só entrega 30, aí beleza, você coloca 60, porque dessa forma você vai manter a taxa de FPS constante em 60 para acompanhar aquilo que o jogo está entregando. A taxa de câmera vai ser reduzida pela metade, mas não vai fazer diferença. O importante é, quanto maior a taxa de FPS, mais fluida fica a tua imagem, mais agradável fica para quem estiver assistindo. Mas é importante considerar esses detalhes que eu acabei de explicar sobre a taxa que você tem, que os seus dispositivos conseguem entregar e aquilo que você almeja. Enfim, para o meu caso é 30, então não tem o que fazer. Selecionou tudo, clique em aplicar. Em teclas de atalho, você pode definir atalhos de usabilidade, atalhos para acionar coisas, acionar recursos, ativar cenas e por aí vai. Eu não defino nenhuma porque eu não utilizo atalhos no meu teclado, mas fica a seu critério ir brincando e definindo atalhos, aqueles que você achar condizentes com aquilo que você precisa. Enfim, você escolhe o que você quiser aqui. Em acessibilidade, tu pode escolher cores diferentes para essas coisas. Eu não marco isso aqui, não uso. Em avançado nós já mexemos e basicamente é isso. Dá OK. Agora voltamos para a tela inicial do OBS, que inclusive eu vou até redimensionar isso. Bom, vamos lá. Aqui nesse canto, você vai ter a parte de cenas. Aqui você vai ter a parte de fontes e aqui você vai ter o mixer de áudio e as outras coisas. Em cenas é o seguinte, a cena principal que eu tenho é essa, que é criada por padrão. Eu posso renomeá-la, clicando com o botão direito e vir aqui em renomear. Então eu vou botar isso aqui como se fosse uma introdução. Aqui em fontes, eu clico com o botão direito e venho adicionar, ou eu clico no botãozinho de mais. E aqui são todos os tipos de fonte que você pode adicionar. Para o nosso caso, a gente vai estar usando apenas uma câmera, um microfone e talvez uma propagandazinha ali, um botãozinho do YouTube, algo assim. Um botãozinho para a galera se inscrever e tal. Enfim, você adiciona o que você quiser, tá? Mas tem alguns detalhes. Por exemplo, você primeiro precisa adicionar o seu microfone. Então, eu venho aqui nesse ícone de microfone, que é o item captura de entrada de áudio, e adiciono ele. Eu posso escolher o nome, aqui eu vou colocar mic, e eu posso marcar a opção para tornar a fonte visível. Clique em OK. Agora eu posso escolher o dispositivo que eu vou utilizar. Selecionar o dispositivo, clique em OK.
aqui tem um detalhe importante. Se você deixar marcado o dispositivo padrão, em teoria, seria o dispositivo de áudio de microfone que você tem definido como padrão que vai funcionar. Na prática, o OBS é uma ferramenta, embora muito poderosa, mas ela ainda é uma ferramenta muito sensível. Então, eu recomendo que você verifique lá naquela tela de painel de controle de áudio, verifique o nome do dispositivo do seu microfone e aqui você seleciona ele, para evitar qualquer tipo de problema, tá? Eu não vou selecionar porque eu estou usando o meu microfone agora e eu não quero que isso aqui cague a minha gravação. Beleza, agora eu vou adicionar um dispositivo que vai ser, por exemplo, a minha captura de tela. Vamos supor que você vai gravar um tutorial ou um gameplay. Vem aqui e clica na opção captura de tela. Você pode escolher o nome para isso. Aqui eu vou botar tela, clique OK. E agora eu seleciono o método de captura e o monitor. Em método de captura, se você estiver utilizando o Windows, eu recomendo que você marque a opção Windows 10, o 903 ou superior. Clica aqui e monitor, seleciona o monitor que você tiver. Se você estiver gravando, mas o seu setup possui mais de um monitor ou mais de uma fonte de vídeo, você clica aqui e escolhe a fonte de vídeo que você quer capturar para a sua gravação. Como eu só tenho um monitor, é esse cara aqui mesmo. Seleciono ele. Agora eu vou ter duas opções, capturar o cursor e forçar SDR. Não marque forçar SDR e capturar o cursor é opcional. Eu vou deixar marcado e clique OK. Dessa forma, a minha tela está sendo capturada e não importa o que eu faça, tudo que estiver sendo exibido na minha tela, no meu monitor, vai ser capturado pelo OBS. Beleza? Mas eu vou desmarcá-la para a telinha ficar preta. Agora eu vou adicionar uma fonte de mídia que eu quero exibir um nome, por exemplo. E aqui eu vou colocar meu nome. Clique OK. Agora eu escolho o arquivo que eu quero adicionar. Então eu venho aqui em Explorar, Apresenta Victor Lopes. Beleza. Isso aqui é uma animaçãozinha, é um videozinho pequeno que vai ser exibido em alguns momentos da minha gravação ou live. E eu posso ajustar o momento que eu quero que se exiba, ou eu mesmo posso clicar para exibir somente na hora que eu quiser exibir. E aqui eu tenho algumas opções. Eu posso marcar isso aqui como um loop. Se eu marcar isso, esse videozinho vai rodar e vai ficar se repetindo infinitamente. Eu não quero isso. Eu vou marcar a opção reiniciar a reprodução quando a fonte se tornar ativa, porque toda vez que eu quiser exibir esse vídeo, eu quero que ele rode desde o início. Então eu deixo essa opção marcada. Para todas as fontes de multimídia que você adicionar, sempre marca a opção usar a decodificação de hardware quando disponível. Eu não quero mostrar nada quando terminar a reprodução dessa fonte de vídeo e eu não quero fechar o vídeo quando ele estiver inativo. Aqui embaixo eu posso escolher a velocidade de reprodução e o intervalo de cores. Em intervalo de cores, como é uma fonte multimídia, eu sempre marco completo. Eu não costumo aplicar alfa no espaço linear e opções FFmpeg eu posso definir manualmente alguns parâmetros. Enfim, eu vou dar OK e essa é a minha paradinha que vai ser exibida. Com a fonte selecionada, eu tenho aqui um controle, que é o player. Eu posso mandar tocar de novo. Tá, aqui tá bom. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero aplicar o Chroma Key. Então agora eu venho nessa fonte, botão direito, clico em filtros, vai abrir a tela de filtros para as minhas fontes. E aqui eu tenho filtros de áudio e vídeo e filtros de efeito. Eu vou vir aqui embaixo em filtros de efeito, clico no botãozinho mais e seleciono a opção Chroma Key. Clique OK. E agora eu vou escolher o tipo de cor que eu quero utilizar como a chave para eu remover essa cor da minha imagem, do meu vídeo. No meu caso, vai ser o verde. Ele já deixou marcado. E com as configurações padrão, já ficou legal. Então eu vou deixar assim mesmo. Posso fechar. Pronto. Agora esse meu arquivo de vídeo, essa minha fonte, não tem mais o fundo verde. Esse fundo verde agora ficou transparente. Para te mostrar isso, eu vou adicionar uma fonte de mídia, que agora vai ser uma imagem. Eu vou botar um wallpaper bonitinho. Esse aqui tá bom. E agora tem um detalhe. Essa fonte de mídia que eu adicionei, que é o meu nome aparecendo aqui animado, ele está atrás da imagem. Aqui tem uma coisa importante. A ordem que você adiciona as coisas influencia na ordem de exibição. Então, tudo que estiver em cima está na frente, tá? Então, eu vou pegar o meu nome e vou clicar na setinha para cima. Agora, ele está sobre a minha imagem de fundo. A minha imagem de fundo está aqui e essa apresentação está aqui. Então, eu posso parar essa reprodução e reiniciá-la para vermos o resultado com o Chroma Key. Beleza, está funcionando. E no fim da reprodução, como eu não marquei a opção de loop, ele parou de ser reproduzido. E com essas opções, nós já definimos as coisas básicas para você poder fazer uma gravação ou uma live. Com isso aqui, você agora se torna capaz de fazer uma gravação da forma que você quiser e uma live da forma que você quiser. Porém, faltou um elemento que é crucial, que é a sua própria câmera.
Então, você vai vir aqui em mais. Se você tiver uma câmera, de fato, uma câmera mesmo conectada ao seu computador, ou a uma mesa de distribuição de dispositivos de captura de vídeo, você clica aqui no mais e seleciona a opção dispositivos de captura de vídeo. Clica nele, escolhe o nome para ele, dá OK, e aqui você pode escolher o dispositivo. Como a minha câmera é o meu próprio celular e ele está sendo utilizado pelo OBS que está rodando aqui atrás para essa gravação, ele não vai aparecer aqui para mim. Mas basicamente seria o seguinte, apareceria o nome do dispositivo que está conectado ao seu computador, tu seleciona ele, e embaixo você tem alguns parâmetros, e aqui eu te recomendaria sempre utilizar padrão do dispositivo, FPS sempre igualar o FPS de saída do próprio dispositivo, formato de vídeo, deixa o padrão que estiver aqui, em espaço de cores também deixa padrão. Deixando essas opções como padrão, o OBS vai usar aquilo que você já definiu nas configurações iniciais que nós fizemos dele. Terminada essa configuração toda, clique OK. Agora sim, você vai ter a sua câmera, uma imagenzinha rolando, uma imagem de fundo, a sua própria tela e o seu microfone. Só que tem um detalhe. Vamos supor que eu venha aqui e adicione uma fonte de mídia, e aqui vai ser uma música que eu quero tocar como uma música de fundo para a minha live, por exemplo. Eu escolho a minha fonte, as configurações que a gente já viu, clique OK. E ela já está tocando. Beleza, agora nós temos mais de um dispositivo que também transmite áudio. E se você reparou, conforme nós estamos adicionando esses dispositivos aqui, essas fontes de mídia, todas aquelas que tiverem áudio ou a possibilidade de reproduzir áudio, o OBS foi adicionando automaticamente aqui no lado do mixer de áudio todas essas fontes de áudio. Então, por exemplo, esse arquivo MP3, ele adicionou aqui uma fonte MP3. Aqui eu consigo controlar o volume dessa fonte. Aqui em cima eu vou ter a fonte de microfone. Eu posso controlar também o volume. E eu tenho aquela fonte que é o meu arquivo que mostra o meu nome, né? E ele também tem um áudio. Só que aquele arquivo, que é esse cara, ele não tem áudio. Então eu posso vir aqui no meu nome e desabilito o áudio para essa fonte. É menos um dispositivo de áudio sendo identificado à toa. E no fim eu vou ter apenas o dispositivo de áudio de microfone e MP3. Agora tem um detalhe. Lembre que lá nas configurações, em saída, em transmissão, nós definimos uma faixa de áudio. E lembra que eu falei que você pode escolher várias faixas de áudio para gravação? Então, qual que é o lance? Eu aqui tenho duas fontes de áudio. E eu não quero que para minha gravação, o áudio do microfone e o áudio do meu arquivo MP3 fiquem juntos. Eu quero que eles fiquem separados. Até porque, durante a edição, eu posso precisar fazer alguma modificação ou alguma melhora no meu microfone. Só que se os dois arquivos, as duas fontes, estiverem no mesmo fluxo de áudio, eu não vou conseguir editar isso de forma separada. Então, eu preciso separar isso em arquivos, ou melhor, em fluxos de áudio separados dentro do mesmo container, que no meu caso aqui vai ser o MKV. Então, como é que funciona? Você vem aqui em Mixer de áudio, clica na engrenagem. Agora o OBS vai mostrar para mim as propriedades avançadas de áudio. Todos os dispositivos que eu adicionar vão aparecer aqui. E aqui tem alguns detalhes interessantes. O primeiro deles é o seguinte, aqui em faixas, desmarca tudo. Agora vamos lá. Eu quero que o meu microfone seja gravado na primeira faixa. E se eu estiver fazendo uma live, eu preciso que todos os fluxos de áudio saiam pela mesma faixa. Lembra, o YouTube e os outros não conseguem identificar múltiplas faixas. Então você precisa que todos eles fiquem na mesma faixa. Marquei o microfone na faixa 1 e o meu arquivo MP3 também na faixa 1. E aqui poderia ter também o arquivo de áudio, um fluxo de áudio de um jogo, por exemplo, ou do meu próprio desktop. Por exemplo, aqui para eu capturar o som do meu desktop, ou seja, se eu estiver fazendo uma gameplay, eu quero que esse som rode aqui, eu venho aqui adicionar captura de saída de áudio. Posso deixar o nome que eu quiser, e aqui eu escolho o dispositivo padrão, que no meu caso seria o alto-falante Realtek Audio. Seleciono ele, clique OK, apareceu mais um item aqui, que agora é a captura de saída de áudio. Essa, no caso, é a captura de áudio do meu computador. Então, tudo que eu rodar no meu computador, durante uma gravação no OBS, vai ser capturado porque eu adicionei esse item, tá? Ele pode ficar lá no final, junto do microfone, não faz diferença. E aí, se eu volto naquela tela de configurações avançadas, ele apareceu aqui. E mesma coisa, eu vou desmarcar todos os itens, todas as faixas. E agora é o seguinte, se eu estiver gravando ou transmitindo e eu preciso que o áudio do meu computador também saia na minha transmissão ou gravação, eu tenho que marcar esse cara na faixa 1. Lembra, todos os itens precisam estar na mesma faixa para que o serviço para o qual você está transmitindo consiga reconhecer e que todas essas faixas de áudio funcionem lá.
Só que você também vai gravar. Então, para a gravação, o ideal é que tudo isso aqui fique separado. Então, o que nós vamos fazer? Eu marquei todos eles como a faixa 1, ou seja, tanto o arquivo MP3, quanto o meu microfone, quanto a minha captura de seda de áudio, ou seja, o áudio do meu computador, tudo vai ser transmitido pela primeira faixa, pela faixa 1. Isso é o ideal para uma transmissão online. Só que você pode aqui no OBS fazer a transmissão e enquanto você faz a transmissão, você também faz a gravação ao mesmo tempo, que é o que geralmente a maioria acaba fazendo. E para esse caso, você vai continuar marcando aqui as opções de faixas. Então, por exemplo, vamos lá. Para a gravação, eu quero que o meu microfone fique na faixa 2, que o meu arquivo MP3 fique na faixa 3 e que a minha captura de saída fique na faixa 4. Dessa forma, eu tenho esses 3 itens em faixas separadas. Beleza? Agora eu clico em fechar. Lembra, eu marquei esses 3 itens nas faixas 2, 3 e 4. Então, eu volto aqui em Arquivo, Configurações, em Saída, na parte de faixa de áudio para a configuração do streaming, eu deixo a faixa 1, que lá naquelas configurações avançadas, nós marcamos para que todos os meus fluxos de áudio saiam na mesma faixa, na faixa 1. Ou seja, o OBS vai pegar todos eles e vai juntar tudo em uma faixa apenas. Beleza, esse é o ideal. Agora, em gravação, eu escolho as faixas que eu quero gravar. E a primeira faixa é aquela que vai juntar todos os fluxos de áudio em um fluxo apenas. E eu não quero isso. Então, eu desmarco ele. Porém, nós marcamos aqueles 3 itens na faixa 2, 3 e 4. Então, eu marco aqui 2, 3 e 4. Clique em aplicar. Percebeu o que nós fizemos? Agora, com as configurações que nós fizemos, quando eu começar uma transmissão para o YouTube, para a Twitch, seja lá para onde for, todos os meus fluxos de áudio vão estar unidos em apenas uma faixa, que é o padrão para transmissão ao vivo. Porém, se eu quiser gravar, tudo que eu gravar vai ser separado em faixas de áudio diferentes. Assim facilita uma edição, por exemplo. Entendeu como você separa fontes de áudio em faixas diferentes no OBS? É assim que funciona. Eu posso dar OK e, por enquanto, tudo que nós precisamos para começar uma gravação ou uma transmissão ou as duas coisas ao mesmo tempo já está no esquema. Só que agora falta um detalhe que é muito importante, que é uma coisa que pouca gente comenta, que é o seguinte: por conta da impedância e da taxa de amostragem de cada tipo de faixa, tanto de vídeo quanto de áudio, você tem peso e você tem delay. E o que vai acontecer quando você fizer uma gravação ou uma transmissão? O dispositivo de áudio de microfone, ele tende a ser muito mais rápido, porque o fluxo de áudio que vai ser transmitido é menor do que, por exemplo, um fluxo de vídeo de um jogo ou de uma câmera. Então, o fluxo de áudio de microfone, ele é mais leve e menor. Consequentemente, ele chega primeiro. Então, se você deixar do jeito que está, tudo vai funcionar e você vai gravar e transmitir. Porém, você vai ter um delay na sua voz, na sua fala, com relação ao seu vídeo. Você vai ter um atraso ali. E para resolver isso, você precisa fazer alguns testes. E aqui eu já vou te dar o pulo do gato. Volta aqui na engrenagem, no mixer de áudio do OBS. Aqui em mic, que é o meu microfone, eu adiciono um atraso. E geralmente 250 milissegundos é o ideal. Isso aqui é um valor que ele realmente é praticamente um padrão para qualquer tipo de microfone ou fonte de microfone que você venha adicionar ao seu computador para uma gravação ou transmissão no OBS. Faz um teste, coloca 250 e vê como é que fica o resultado final. Se você achar que tem alguma diferença ainda, você pode escolher outro valor, por exemplo, 248, 251, fica a seu critério. Mas eu te garanto que 250 vai dar bom. Mas enfim, faz o teste e vê o que funciona para você. Terminada essa configuração, eu posso fechar essa janela e agora sim, o meu OBS está pronto para uma gravação ou transmissão ao vivo. E claro, você tem alguns recursos aqui para você poder fazer transições entre uma fonte e outra. Por exemplo, essa minha imagem, eu vou jogar ela aqui para cima para ela ficar no topo de tudo e eu quero escondê-la. Eu clico nesse ícone com o olho, ela some. Se eu quiser exibi-la, eu clico, ela aparece. Só que aí tem um problema, está meio seco, fica feio, né? Então você pode adicionar uma transição nisso aqui. Por exemplo, botão direito, e aqui eu tenho a opção transição a mostrar e transição a ocultar. Em mostrar, eu tenho algumas pré-definições, mas eu posso escolher coisas muito mais bonitas e atraentes, como as animações Stinger ou Luma Wipe.
Isso aqui é um assunto que pode ficar para um outro vídeo, porque é um assunto mais extenso, é uma coisa mais trabalhosa e mais chata de você fazer e ficar legal. Mas enfim, está aqui como opção. Eu vou botar para esmaecer, volto lá na transição ao mostrar, e aqui embaixo eu posso escolher o intervalo para essa transição acontecer. Eu vou deixar 300 milissegundos, que é o padrão, só para você ver. E na transição ao ocultar, mesma coisa. Eu vou botar... Aliás, eu vou escolher Luma Wipe, vai abrir essa janelinha. Aqui eu vou ter alguns estilos pré-definidos. Por exemplo, explosão. Eu posso pré-visualizar isso. Eu posso escolher a suavidade com que essa transição vai acontecer. E eu posso também inverter a disposição dessa transição. Por exemplo, esse é o padrão. E se eu inverter, eu vou deixar invertido porque é uma transição de saída. Clique OK. Agora, quando eu clicar no olhinho para esconder essa fonte de mídia, que é uma imagem, olha o que acontece. E quando eu quiser exibi-la, percebeu que teve um fade in? Pois é, são transições que vão embelezando a sua live ou gravação. Mas eu confesso que muita gente acaba nem utilizando isso aqui, porque a maioria não está muito preocupada com isso. E quando você quer fazer uma transição bonita, geralmente você faz isso no próprio programa de edição de vídeo que você vai estar utilizando. E no fim das contas, você acabou de configurar o teu OBS para fazer uma gravação ou transmissão, utilizando uma cena e aprendendo a lidar com as fontes e também com os controles de mixer de áudio. Lembrando que para cada um desses itens, você tem filtros. Por exemplo, o microfone, se eu clicar com o botão direito, eu venho em filtros, eu tenho opções de filtro. E aqui eu tenho um filtro de compressor, compressor para cima, expansor, filtro de ruídos, ganho, limitador, e eu posso adicionar também filtros VST 2.x, que são filtros externos que geralmente têm uma qualidade superior. Agora tem uma coisa, filtros de áudio para microfone, por mais que você encontre na internet vários tutoriais falando que tal filtro é bom, tal filtro diminui ruído e etc., no fim das contas, no fim do dia, uma coisa que você vai acabar aprendendo, e é bem desagradável, é que se você estiver gravando ou transmitindo no ambiente que tenha ruídos, não importa os filtros que você vai adicionar aqui. Não importa o que vão falar sobre determinado filtro, se tem um filtro que é pago, mas que faz milagre, etc. Cara, não importa. Nada vai resolver os problemas que se tem com relação a ruídos em volta de você durante uma gravação. O que vai resolver de verdade é a vedação acústica que você vai fazer no seu próprio ambiente. Os filtros de ruído, eles vão, em alguns casos, aliviar um pouco esses problemas, mas não resolvem. E na maioria dos casos, eles acabam aliviando, só que em contrapartida, eles trazem outros problemas. Como, por exemplo, uma voz mais abafada, que acaba ficando muito desagradável e você vai acabar precisando editar a sua voz depois de uma gravação. E dependendo do tipo de abafamento que foi causado por conta de algum filtro, a edição não vai ser possível, porque tem problemas que acontecem com o áudio, com o microfone, que é basicamente quase impossível resolver. Então, o que eu recomendo? Brinca com os filtros, vê aquilo que funciona melhor para você, mas tenha em mente que o principal é você procurar meios de vedar o ambiente que você está gravando. Isso sim vai resolver os problemas. O resto, cara, faz os testes e vê aquilo que te agrada, mas já tendo ideia de que não vai resolver. E bom, terminamos essas configurações, agora nós podemos criar uma nova cena. E aqui eu comentei que essa seria a minha cena de introdução. Eu vou clicar com o botão direito nela e vou duplicar essa cena, só para poder facilitar. E vou escolher um outro nome para ela. Aqui vai ser Live, por exemplo. Como eu dupliquei a cena intro para a cena live, as mesmas fontes que eu adicionei na intro estão aqui na live. Então agora eu posso voltar para a intro. Como ela é uma cena de introdução, ou seja, é a cena que eu vou utilizar como a primeira para essa gravação ou transmissão, eu não preciso de uma porrada de coisa que tem aqui. Então eu vou remover a imagem, eu vou remover aquele meu arquivo de música em MP3, eu vou remover o dispositivo de captura de vídeo, eu vou remover aquela animaçãozinha com o meu nome, e eu não quero a captura de saída de áudio. Aqui como é introdução, eu também não quero a tela. Aqui como vai ser uma introdução, eu quero apenas o microfone e a minha câmera. Pronto. E aí, por exemplo, eu comecei uma gravação ou uma live. Eu marco essa cena, que é a primeira, e começo a fazer a transmissão. Clicando aqui, eu vou precisar fazer aquelas configurações que eu comentei antes, para você poder logar com a sua conta da Google aqui no OBS. E quando estiver tudo configurado e você clicar aqui, ele vai abrir uma tela para você começar uma transmissão. Ou melhor, para você selecionar uma transmissão que já foi previamente configurada lá no YouTube Studio, ou de fato começar uma e Deus dará. Recomendo sempre, quando você for fazer uma transmissão, que você faça a pré-configuração dela antes da live.
para você evitar trabalho e para a coisa não ficar feia, para ficar uma coisa mais profissional e mais agradável para os teus seguidores. Ou você pode começar uma gravação. E aí, quando você terminar essa parte de introdução e tal, de falar com o teu seguidor, de explicar sobre o que vai ser esse vídeo e blá blá blá, você vem aqui e clica em live para mudar para outra cena que vai de fato ter a sua live. Então, nessa minha cena de live, eu só vou querer a minha câmera, a minha tela, a minha música em MP3 tocando de fundo, ela pode vir aqui para baixo, e aquela minha animaçãozinha com o meu nome. Pronto, meu setup está montado para eu começar uma gravação, tendo uma introdução e tendo a parte de live. E eu posso adicionar uma outra cena aqui embaixo, que poderia ser, por exemplo, a minha cena de fim da minha live ou de gravação. Isso aqui tudo é para você poder organizar as coisas. E agora que nós temos o OBS pronto, existe um outro recurso que é interessante, que é o modo estúdio. Aqui funciona assim. Tudo que você for mexer nas cenas e fontes não vai para a sua live ou gravação. Primeiro vai acontecer aqui. E depois que você fez os ajustes, testou tudo, você joga para a sua live. Isso permite que você faça ajustes, faça correções de coisas antes de ir para o ar. É uma mão na roda. Agora, eu particularmente não uso isso aqui. Enfim, fica a seu critério mexer nesse modo estúdio e mexer nas opções que tem aqui para ver o que melhor te agrada. Uma outra coisa interessante é a ideia de câmera virtual. Isso aqui é basicamente o seguinte: muitos já sabem que o Windows não permite que você utilize duas câmeras ao mesmo tempo. E agora tem um outro problema. Os programas geralmente não permitem que você utilize uma mesma câmera em vários lugares, em vários programas ao mesmo tempo. E aqui entra o OBS numa mágica que ele faz. Vamos supor que eu adicionei a minha câmera como dispositivo de captura de vídeo e está tudo funcionando e aqui está a minha cara feia falando com vocês. Mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo alguma transmissão aqui, ou uma gravação, vamos supor que eu vou fazer um collab com algum outro youtuber, com algum outro influencer. E ele está fazendo um collab e a comunicação entre você e ele vai ser feita utilizando, por exemplo, o Skype. Só que tem um problema. Eu estou utilizando o OBS e eu estou utilizando a minha câmera no OBS. Então eu não consigo transmitir para esse meu colega, para esse outro youtuber, a imagem da minha câmera. E aí, nesse caso, você vem aqui e clica em iniciar câmera virtual. Quando você fizer isso, um novo dispositivo vai aparecer no seu Windows para você poder selecioná-lo como uma câmera em qualquer outro programa. Então, imagina que eu vou utilizar uma plataforma online como o Teams ou qualquer outro. Para esse teste, eu vou usar um site que verifica a minha câmera e eu consigo fazer ajustes nela pelo próprio site. Aqui tem o seguinte: a minha câmera, que é o meu celular, está sendo utilizado pelo OBS numa outra instância que você não viu até agora nesse vídeo. Então eu não consigo selecionar a minha câmera porque ela já está em uso. Só que lembra que nesse OBS que nós estamos utilizando para esse vídeo, para esse tutorial, eu cliquei no botão de iniciar uma câmera virtual. Então, agora nesse site, ele está mostrando para mim o OBS Virtual Camera como uma opção de fluxo de vídeo para mim. É porque não tem nada sendo transmitido ali. Aí se eu clicasse aqui, ele iria começar e mostrar o que está aparecendo lá no OBS. Lembra, aqui no OBS ficou esse fundo aqui meio esverdeado. Lá no site, ele está mostrando essa mesma imagem. Entendeu? Isso aqui tem várias formas de uso. Se você vier aqui na engrenagem, você vai ter as opções: tipo de saída, programa padrão, pré-visualização, cena ou fonte. Então, vamos supor que eu queira adicionar isso aqui como uma fonte porque, por algum motivo, eu desejo utilizar uma câmera virtual, ou seja, eu quero ter uma segunda instância da minha própria câmera, só que de outra forma. Não sei, cara, eu vou usá-la de outra forma numa gravação ou transmissão. Eu posso selecionar item fonte, eu escolho qual dispositivo que eu quero, eu vou marcar o dispositivo de captura e clique OK. Agora eu venho aqui em adicionar, dispositivo de captura de vídeo, eu posso escolher o nome, então eu vou botar o OBS Virtual Cam, clique OK, e aqui eu escolho o OBS Virtual Câmera, que é o dispositivo de câmera virtual que eu acabei de configurar. E aqui eu tenho as configurações de vídeo e é o mesmo padrão para as outras, tá? Clique OK, agora eu tenho dois dispositivos de câmera. Então, por exemplo, eu poderia pegar um, redimensionar e jogar para algum canto. Eu poderia pegar o outro, redimensionar e jogar para outro lugar, entendeu? E aqui você vai usar, vai descobrir o tipo de uso que você pode aplicar para isso aqui, como isso aqui pode ser útil para você. Enfim, o importante é que agora você sabe para que serve esse recurso e como utilizá-lo. E enfim, eu acho que com isso eu consegui atingir o objetivo, que era te mostrar como baixar, como instalar, como fazer as configurações iniciais e como utilizar os principais recursos do OBS, que é uma ferramenta poderosíssima para gravação e transmissão
online. E por fim, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, comenta o que achou e compartilha esse vídeo. E me diz aqui nos comentários se eu conseguir atingir o objetivo, se eu conseguir te explicar como o OBS funciona, pelo menos os recursos mais primordiais dele, mas de uma forma que você realmente entenda. Bom, pelo menos essa era a intenção. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.